Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Então, colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, variação linguística, detalhamento, linguagem, norma padrão nas situações, gêneros e textos em que ela é requerida, variação linguística, semelhanças e diferenças. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento e vamos à nossa aula. Nesta aula vamos falar sobre os diferentes modos que nós podemos fazer uso da nossa língua. Percebam que todos nós somos pessoas diferentes e é comum que cada um tenha seu próprio modo de fazer a língua, ou seja, de fazer uso da língua. E devido a isso, devido a essa diferença que nós possuímos de idade, também de religião, classes sociais, também escolaridade, tantas outras diferenças que nós podemos ter, até mesmo de regionalidade relacionados ao local em que você vive, nós vamos escolher diversas formas, vamos ter opções diferentes de utilizar a língua. Então, para que a gente possa compreender bem o que é a variação linguística, vamos assistir a um vídeo e prestem bastante atenção na personagem que estará presente nesse vídeo. Observem também o contexto em que ela faz uso da língua, ou seja, em que ela estabelece um diálogo, uma conversa com uma amiga, e também o contexto em que ela está se apresentando para pessoas que são desconhecidas delas, ok? Então, vamos aí ao nosso texto, ao nosso vídeo. Oi, amiga! Tudo bem? Opa! Já quero ficar de bubuia no domingo. Pode contar comigo. Eu vou nesse rolê. Claro, morreu de colar. Vixe, Teleza. Para com a tua leseira varé, mulher. Até parece que eu vou faltar. Nem que caia o maior toró, eu vou. Tá bom. Mana, preciso desligar. Tenho que voltar para trabalhar. Kiss para você. Senhores, primeiramente quero cumprimentar este corpo de sentença. Nesta tarde, a missão dos senhores se reveste na mais democrática missão das instituições brasileiras. O caso em tela é um caso complexo e não pode ser visto com superficialidade como quer a promotoria. A promotoria quer que os senhores tenham uma visão rasa do caso em questão. Todavia, se formos rápidos na explanação, nós vamos estar passando por cima de vários princípios, como a ampla defesa, o contraditório, o papel do defensor no tribunal do júri. E não é isso que nós queremos, certo, senhores? Muito bem, então acabamos de assistir ao vídeo com duas situações, temos duas situações em que a mesma personagem está presente. Então percebemos que é uma personagem que está com uma vestimenta um tanto formal, certo? Observem que em uma situação ela atende o telefone e fala diretamente com uma amiga, né? É a cena de número 1 para esse lado que nós temos da nossa personagem. E observem que ela, ao se comunicar, ao dialogar com a sua amiga, ela faz uso de um modo diferenciado. Perceba que é uma conversa mais próxima, é alguém que ela conhece, alguém que ela tem intimidade, alguém que ela tem uma relação de carinho, porque é uma amiga. E observem como ela fala com essa amiga. Ela faz brincadeiras, ela faz o uso de algumas expressões que são próprias da região em que ela vive, como, por exemplo, leseira baré, toró. Percebam que essas palavras são palavras que estão ali e sendo utilizadas em um contexto informal. Observem que a conversa, o diálogo que ela tem com a amiga é uma conversa informal, não é nada sério. Agora,
O modo como ela falou com a amiga é o mesmo modo que ela utilizou para conversar, para falar, se comunicar com as outras pessoas. Lá na cena de número 2, nós vemos ali uma cena diferente. Na cena 1, a gente tem aqui a nossa personagem em um ambiente como se fosse um escritório, certo? Ali ela está, somente ela, e ela atende o telefone e conversa com a amiga. Já na cena de número 2, a gente soube que ela está trabalhando na cena de número 1. Na cena de número 2, a gente vê exatamente ela exercendo a sua profissão. Ao observar a cena, vocês perceberam que nós temos ali um ambiente que nos remete à ideia de um tribunal, certo? Perceba que nós temos pessoas compondo ali um júri, perceba que é um processo em que ela está dialogando com as pessoas, está expondo a defesa ali exatamente relacionada aí ao seu cliente, né, que deve ter cometido algum crime. E observem que ela conversa com esse corpo de júri de uma maneira diferente da forma como ela conversou com uma amiga. Aqui ela teve uma linguagem, utilizou um vocabulário mais afetivo, ela utilizou gírias, uma linguagem mais informal, porque ela estava falando com alguém com quem ela conversa, ou seja, com quem ela conhece, alguém próximo dela. Já na cena de número 2, não. São pessoas que nós podemos considerar distantes da nossa personagem. Lembrando aqui da profissão que ela exerce, como a gente já viu que é um ambiente de tribunal, então ela pode ser uma advogada. E observem que, ao exercer a profissão dela, ao falar com pessoas que ela nunca viu na vida, em um ambiente de trabalho, ela faz uso de uma linguagem diferente, uma linguagem técnica, tanto que ela menciona termos como júri, promotoria, certo? Como princípios também relacionados aí à Constituição. Ela também fala com essas pessoas de uma certa formalidade, mantendo uma certa distância, ok? Então, percebam que aqui ela está utilizando uma linguagem formal, e é algo diferente da cena de número 1, uma língua diferente. E observem que aqui nós temos um claro exemplo de variação linguística. A nossa personagem fez uso de diferentes modos da língua, ela utilizou formas diferentes da língua para se expressar, para se comunicar. E aí nós vamos ter exatamente o que nós chamamos de variação linguística. Colocando aí o nosso texto, que é a variação linguística, chamamos de variação linguística os diferentes modos de uso da língua, falada ou escrita. Ela existe porque as pessoas possuem a característica de serem as línguas, na realidade. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto de comunicação. Quando a gente observa as duas cenas, nós percebemos que nós temos aqui contextos diferentes. No ambiente em que ela está, no ambiente aqui do escritório, em que ela conversa com a amiga, nós temos aqui um contexto mais informal, ok? Já lá no tribunal do júri, no ambiente em que ela tem que exercer a profissão dela de forma eficaz, ela faz uso de uma linguagem formal, ok? Então, observem que aqui nós temos usos diferentes da língua. Um uso coloquial, na cena 1, e um uso culto, na cena de número 2. E aí nós vamos ter os conceitos de linguagem culta e linguagem coloquial. O que é a linguagem culta? Colocando aí para vocês. A linguagem culta, ou padrão, a norma padrão, também chamada de formal, é aquela ensinada nas escolas. Então, aqui nós estamos aprendendo a fazer uso dessa linguagem culta, gente, dessa língua padrão, dessa língua formal, tá bom? É aquela ensinada nas escolas e serve de veículo às ciências que se apresentam com terminologia especial. É usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Então, a linguagem culta é exatamente aquela que vai seguir as regras gramaticais, gente. Ela segue as regras gramaticais. E, claro, tudo que fugir a essa regra, a gramática, ela acaba considerando, ela acaba nomeando isso como
erro, ok? Mas observem que aqui nós estamos visualizando que os outros modos diferentes de fazer uso da língua nada mais são do que variações da mesma língua, ok? E essas variações, modos diferentes de fazer uso da língua, na fala, na escrita, como ocorre na língua portuguesa, ocorre em todas as línguas do mundo. Em todas as línguas do mundo nós vamos ter variação linguística. Temos variação linguística no inglês, no espanhol, francês, japonês, em todas as línguas. Por que isso acontece? Porque é natural da língua humana, é natural da língua ser sensível a diversos fatores, como nós já mencionamos, ok? Seguindo a leitura do nosso texto, observe aí. Obediência às normas gramaticais, mais comumente usada na linguagem escrita e literária, e ela reflete a linguagem culta, prestígio social e cultural, ok? Está presente nas aulas, conferências, sermões, discursos políticos, comunicações científicas, noticiários de TV, programas culturais. Então, perceba que a linguagem culta, gente, é exatamente a língua que nós aprendemos na escola. E percebam que essa língua ela é importante porque ela vai ser utilizada em diversos contextos formais. Então, numa entrevista de emprego, você vai ter que utilizar a linguagem culta. Num evento como um seminário, de repente você já chegou na universidade, você tem que fazer uma comunicação científica, ter que apresentar para outras pessoas o estudo que você fez, você vai ter que fazer também uso dessa linguagem culta. É uma linguagem que possui prestígio social, certo? Por isso que em muitos textos, em muitas notícias, revistas, essa linguagem está presente porque ela traz prestígio para a revista e percebam que ela é ensinada na escola. E, claro, utilizada sempre em contextos formais. Se o contexto é formal, a linguagem formal tem que estar presente, ok? Linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial, gente? Colocando aí para vocês, olha só. A linguagem coloquial, também chamada de informal, é uma variação da linguagem popular utilizada em situações cotidianas, mais informais. A coloquialidade encontra fluidez na oralidade, ou seja, na fala, e assim não requer adequação às normas da gramática tradicional. Ou seja, nós vamos ter na linguagem coloquial uma fuga, ela não segue as regras gramaticais. Percebam que as normas de concordância, de regência, muitas vezes não são respeitadas. Então, a linguagem coloquial, ela vai estar distante das regras gramaticais, ok? Então, não requer a adequação às normas da gramática tradicional, norma culta, padrão da língua portuguesa. É na linguagem coloquial que encontramos as gírias, estrangeirismos, isto é, palavras e expressões que não se relacionam à norma culta da língua portuguesa. Então, quando nós lembramos do nosso vídeo, do nosso texto, do início da aula, perceba que na nossa narrativa, a personagem, durante a cena de número 1, fez uso de gírias como toró, ficar de bubuia, certo? Telesa. Perceba que são expressões da região norte do Brasil e são expressões utilizadas de forma muito comum pelos seus habitantes, pela população. E presente muitas vezes nas conversas informais. Percebam que a nossa amiga, ela estava conversando com a amiga dela, certo? Então a nossa personagem conversava com a amiga dela. Alguém que era próximo dela, alguém que ela tinha intimidade, tanto que vocês viram que ela se despede de forma carinhosa, kisses, que é exatamente um estrangeirismo. Percebam que kisses, beijo, é uma palavra que vem lá da língua inglesa e percebam que ela foi incorporada, foi utilizada na língua portuguesa no lugar de outra. É um estrangeirismo. Então, percebam que
Tudo isso evidencia para a gente que a cena de número 1 é uma linguagem informal, é uma linguagem coloquial. E por que ela é utilizada nesse contexto? Porque é alguém próximo da personagem. Percebam que é alguém que ela tem intimidade. Então, ali naquela conversa, a pessoa não está preocupada em seguir as regras. Percebam que é alguém que ela tem liberdade para fazer uso da língua como ela preferir, como ela gosta. Então, observem que ali na cena de número 1, nós temos linguagem coloquial. Já na cena de número 2, vocês observaram que o contexto é completamente diferente. Primeiro, os personagens que interagem são pessoas que estão distantes, ou seja, elas não têm intimidade, não são pessoas próximas. A nossa personagem não é amiga daquele corpo de júri. Percebo que isso não é permitido também por questões éticas nos tribunais, em julgamentos. Geralmente são pessoas desconhecidas, pessoas que não têm contato nenhum com aqueles que estão envolvidos ali no julgamento ou até mesmo com a pessoa, certo, que está sendo defendida. Então, são pessoas distantes, desconhecidas. A nossa personagem estava exercendo a sua profissão, tanto que ela faz uso de uma linguagem técnica para falar sobre a defesa. Ela traz expressões, traz palavras que são próprias do campo jurídico, que são próprias desse universo das leis. Percebo que ela fala sobre princípio, ela fala sobre Constituição, Estado democrático, e percebam que essas palavras evidenciam para a gente já uma linguagem técnica em um contexto, certo, formal, evidenciando uma linguagem formal, uma linguagem culta. E ela faz uso por quê? Porque ela está diante de pessoas que ela não conhece, ela está exercendo a profissão dela, e percebam que, ao exercer a profissão dela, ela pega a língua de acordo com a norma gramatical. Ela faz uso da linguagem culta de acordo com as regras, e isso traz prestígio também para ela, já que ela está ali, uma pessoa que estudou muito tempo para exercer a profissão do direito. Então, percebam que ela faz uso de uma linguagem formal, porque ela está em um contexto formal, gente. Ok? Lembrando sempre que o modo como você vai utilizar a língua depende muito do contexto. Você tem que utilizar a língua de acordo com o contexto. Contexto formal, linguagem formal. Contexto informal, a linguagem informal, coloquial, pode estar presente, ok? É como uma roupa, gente. A língua, ela funciona, ela se comporta como uma roupa. Quando você vai a uma festa de algum amigo, na beira do rio, assim, um encontro que vocês fazem na beira do rio, será que você vai utilizar a mesma roupa que você vai para a missa, lá naquele local? Percebam que não, aquela roupa que você vai para a igreja, para o culto, para a missa, é uma roupa específica para um outro ambiente. Ela não faz parte daquele ambiente de banho, da praia. Observe que seria inadequado. E quando você faz uso de uma linguagem informal em um contexto formal, perceba que você está fazendo um uso inadequado para a situação, assim como a roupa. A roupa para uma praia, certo? Aquela roupa que você utiliza para ir à igreja, não é adequada ao ambiente de praia. E também a roupa que você utiliza para estar na praia, se você for com ela para a igreja, perceba que o ambiente também não é, aquela roupa não é adequada para o ambiente. Então você tem que fazer uso da língua de acordo com o contexto em que a língua é utilizada. Agora vamos ver como essa variação linguística ela se manifesta nos textos, certo? Nós vimos na oralidade com a nossa personagem, conversando com uma amiga, depois exercendo a sua profissão, defendendo alguém perante a justiça, ok? Agora vamos observar como essa linguagem culta e essa linguagem coloquial se manifestam nos textos. Então, vamos ao nosso primeiro texto escrito, colocando aí para vocês, olha só. A história, mais ou menos. Negócio seguinte, 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Viram um cometa no Oriente e se flagraram que o guri tinha pinta. Vamos lá? Viram um cometa no Oriente e se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham dicado o troço. Em Belém, da Judéia, vai nascer o Salvador. E está falado.
Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal, muito mal. O velho Herodes, que era o Oligão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça. Mas comeu de boca e disse: joia, onde é que esse guri vai se apresentar? Em que canal? Quem é o empresário? Tem baixo elétrico? Quero saber tudo. Os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dicavam tudo para o coroa. Então observem, gente, que temos aí um texto e, prestando bastante atenção, você percebe que esse texto faz uma intertextualidade, faz uma referência bem explícita ao texto bíblico, certo? Ao texto que está escrito lá na Bíblia Sagrada. E observem que aborda justamente o nascimento de Jesus Cristo, a vinda dos reis magos para visitar Jesus Cristo, ok? Então vocês já perceberam que o texto aborda exatamente essa situação, essa história. Agora vamos ao texto original. Vamos ler? Observem aí. Visita dos magos. Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A essa notícia, o rei Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele. Convocou os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e indagou deles onde havia de nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém, na Judéia, porque assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que o astro lhe tinha aparecido. E, enviando-os a Belém, disse: ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, comunica-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. Então, gente, observem que esse é o texto bíblico original, retirado diretamente da Bíblia. Agora, o modo como a história é contada. Observe que nós temos diferenças bem claras presentes aí por meio da língua. E perceba que são variações de uso da nossa língua, da língua portuguesa. O texto bíblico, você já percebeu que é um texto formal, certo? É um texto que é lido em contexto solene, em contexto formal. Então, ele segue a norma culta, ele é escrito de acordo com as regras gramaticais. Já o outro texto é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. E para criar um certo humor, evidenciar essa história, sendo contada por pessoas comuns, como, por exemplo, uma criança que vive na periferia, percebam que o narrador dessa história faz uso de uma linguagem diferenciada, diferente da norma culta. Ele faz uso de uma linguagem coloquial. Tanto que nós temos a presença de gírias e expressões que são próprias da linguagem coloquial. Ok? Vamos comparar os textos? Então, apresentando aí para vocês o nosso quadro, que vai fazer essa comparação. Observem que nós temos enunciados que evidenciam exatamente aí a presença dessa variação linguística. Observem que a crônica ela tem uma função ali de entreter, certo?
de levar o leitor ao momento de entretenimento, de prazer, uma leitura divertida, interessante para ele. Já o texto bíblico, ele é utilizado ali em momentos solenes, tem um fundo, ou seja, ele tem um olhar mais voltado para a evangelização, para a propagação da palavra. Então percebam que ele usa linguagem coloquial, linguagem culta, linguagem formal. A crônica não. O narrador é como se fosse uma criança que vive em periferia, contando a história da visita dos Reis Magos, certo? Então observem que a linguagem foi construída de forma diferenciada. E aí nós vamos ter expressões que evidenciam a diferença aí entre os termos, entre a linguagem coloquial e a linguagem culta. Observem logo no início. Negócio é o seguinte, a forma como o texto inicia na crônica, certo? Que nós podemos aí, já evidenciamos para vocês que é uma paródia do texto bíblico. Negócio é o seguinte, observe a introdução que nós temos no texto. Já no texto bíblico, observe, tendo, pois, Jesus, e aí a sequência, certo, do nosso texto. Observe que são formas diferentes de iniciar o texto. 3 reis magrinhos, observe aí, 3 reis magrinhos, quando a gente relaciona com o texto bíblico, olha só, 3 reis magos, então nós temos aí uma brincadeira, mago e a palavra magro, ok? Seguindo aí a comparação do nosso texto, observe a forma como nós temos aí a indicação do local em que Jesus iria nascer. Na crônica, em Belém da Judéia vai nascer o Salvador e está falado. Percebam que aí é como se o narrador estivesse falando para a gente essa de maneira bem formal. Já no texto bíblico, nós temos aí os escribas, né? Percebam as pessoas que eram responsáveis ali pelas leis. Então, eles vão dizer aí para a gente, né? Pelas profecias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Observem a diferença, gente. Olha só, de um tá falado é muito mais informal, é uma linguagem coloquial. Já no texto bíblico, não. Nós temos aí o uso dos termos, percebo que todos é uma linguagem formal, a construção do texto está de acordo com a concordância com as regras gramaticais, ok? Mais exemplo de comparação aí que nós temos entre linguagem culta e linguagem coloquial, olha aí no texto, na nossa crônica. Mas deram maior fora, em vez de irem direto para Belém, como andava o catálogo, ou seja, como mandava as escrituras, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. Para quê? Observe aí, gente, a forma como é apresentado para nós, exatamente o momento em que os reis resolvem ir até o rei Herodes, certo? Os reis magos resolvem perguntar de Herodes onde Jesus iria nascer. Então, observem aí que o autor, o narrador, faz uma brincadeira aí, contando para a gente, faz uma tirada, né? Porque eles foram falar com a pessoa que justamente não teria interesse em um outro rei, né? Que seria o próprio rei Herodes. Já no texto bíblico, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, observe a forma como o texto é escrito, a crônica, linguagem informal, linguagem coloquial, e o texto bíblico, linguagem culta, linguagem formal. Mais um exemplo, olha só, expressões, ficou grilado. Observe essa gíria, gente, ficou grilado. No texto bíblico já tem aí a explicação, a tradução do que seria dessa gíria. Ficou perturbado, ou seja, se incomodou. Então, observe que o uso de gírias, algo próprio da linguagem coloquial, ok? Na linguagem culta, nós vamos ter aí muitas vezes o sentido denotativo sendo utilizado, o sentido literal das palavras. Mais um exemplo, os magrinhos disseram que iam flagrar o guri e na volta dicavam tudo para o coroa, ou seja, eles iam visitar Jesus Cristo, que seria o guri, né, a criança, o bebê Jesus, e na volta iriam contar para Herodes onde ele estava e onde o tinha encontrado, certo? E aí perceba a diferença desse texto que é escrito na crônica para o texto bíblico. Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando o tiverdes encontrado, comunica-me,
para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido as palavras do rei, partiram. Então, gente, observem que os dois textos possuem finalidades diferentes. Percebam que a crônica é um texto que foi escrito para o entretenimento, para um momento de leitura e lazer, certo? Do interlocutor. E percebam que ele faz uso de uma linguagem coloquial de forma intencional para trazer essa ideia de como se fosse uma criança contando de forma muito bem-humorada, uma criança que mora na periferia ou uma pessoa que mora em uma região periférica, lá da região sul, como se fosse essa pessoa que estivesse contando a história da visita dos Reis Magos a Jesus Cristo, ok? Então perceba que é um texto que tem um olhar para o entretenimento, faz uma brincadeira, conta essa história com bom humor, certo? E o texto faz uma intertextualidade diretamente com o texto bíblico. Já o texto bíblico, ele tem uma outra finalidade, ele tem uma finalidade de evangelização, de levar a palavra de Jesus Cristo, do Evangelho, aos povos, né? As pessoas que querem ter contato com essa ideia, com Jesus. E percebam que, ao fazer isso, faz uso de uma linguagem formal, uma linguagem culta, de acordo com as normas gramaticais. Então, observem que no texto bíblico a gente não tem a presença de gírias, não tem a presença de expressões próprias da oralidade, como para quê, certo? Por quê? Essas expressões, elas não aparecem, essas expressões que trazem indagação, certo? Que trazem aí um recurso fático, elas não estão presentes no texto bíblico, porque ele é voltado para a evangelização, é um texto formal, é lido em momentos solenes, certo? Então, perceba que o contexto em que ele é utilizado é um contexto formal, então ele faz uso de uma linguagem formal. Já a crônica, não. Linguagem coloquial, de forma intencional para entreter. Ok, gente? Então, observem que, diante de tudo isso que nós refletimos, já percebemos que a língua ela pode ser utilizada de maneiras diferentes, ok? A mesma língua, a língua portuguesa, ela pode ser utilizada de formas diferentes, tanto no modo de falar, quanto no modo de escrever. E o que é importante você saber? Que em ambientes formais, linguagem formal, linguagem culta, ela deve estar presente. Em contextos informais, aí nós já podemos ter a presença de uma linguagem coloquial. Ok, gente? Dito tudo isso, vamos finalizar a nossa aula aqui.